Outra estratégia muito legal e muito interessante, porque ela é a construtora a partir do protagonismo do nosso aluno, é a sala de aula invertida. Na sala de aula invertida, ela ganhou esse nome, na verdade, recentemente, né, o Flipped Classroom, mas ela já é adotada há muito tempo. Ela parte do princípio seguinte: se o aluno vier para a sua sala de aula para aprender, vamos supor, nessa aula de instrumentos que a Fernanda deu de exemplo, ele nunca ouviu sobre instrumento endodôntico na vida dele, ele vem zerado, tábula rasa, né, como se diz. Ele senta ali, ele está ouvindo pela primeira vez aquilo tudo é completamente fora da capacidade dele de construir, porque ele ainda não Abstrair, viu. né? Ele não consegue fazer uma construção mental daquilo tão perfeita quanto você gostaria. E às vezes você sai frustrado porque você percebeu que eles não entenderam, né? Então, como é que a gente pode fazer, equacionar essa condição? Você pode dar a ele elementos para que ele faça ou a leitura, ou assista um vídeo, ou ouça um áudio, ou faça até um exercício sobre instrumentos endodônticos. Olha, você vai ter que procurar na internet 2, 3 artigos, procure nessas páginas que são mais seguras, busque aqui, busque no livro, leia um capítulo, 2 capítulos, leia um artigo, leia um texto, assista esse vídeo, e nós vamos ter aula sobre isso na semana que vem. Então, antes dele ouvir a sua aula, ele vai ler. Só o fato dele buscar a leitura, de fazer a leitura e de se preparar para vir para a sala de aula, ele adquire já esta capacidade de integrar esses conteúdos que ele está tendo contato pela primeira vez. E aí, quando ele vem, ele ouve você falar, você faz uma seleção de importância daquilo que ele leu. E as coisas fazem mais sentido, as perguntas saem mais facilmente, as dúvidas aparecem. Porque agora ele não veio zerado, ele veio com alguma carga que ele aprendeu. E então ele soma com aquilo que você está entregando para ele. E aí ele te reproduz em aprendizagem. Ela tem se mostrado muito eficaz ao longo de muitos anos que ela vem sendo aplicada. No passado, eram textos que você podia dar para o seu aluno, você dava xerox, você dava capítulo de livro, ele tinha que ir para a biblioteca. Hoje você dá arquivos digitais e ele consegue fazer essa leitura. Por favor, não dê muito conteúdo. Ele precisa elaborar, é uma coisa que ele não ouviu ainda. Ele nunca ouviu sobre cistos odontogênicos, vamos supor. E agora ele vai ter que entender do que se trata, trabalhar a questão de onde ele encaixa isso com o conhecimento que ele tem. Então, dê poucos textos, mas que deem condições de ele entender e construir essa realidade nova. Aí ele vem para a sala de aula e aí você vai ser balbuciado, cheio de pergunta para responder, porque agora ele entende melhor o que é, né, Fê? Aí, né, Meire, no começo assim, mas professora, mas eu não sei o que é rotatório. Mas professora, mas eu nunca vi, mas como que eu vou estudar um negócio que eu não sei? Porque a gente vem de um modelo de formação passivo, né? Que o professor fala, eu aprendo. Aí ele fala quantas páginas do livro cai, eu decoro aquelas páginas e eu faço a prova. Né? E esse foi o modelo que eles também foram treinados assim. Né? E aí, quando você pede para ele ser o protagonista, e fala, ó, você vai lá e você me traz o que você aprendeu e depois a gente discute. No começo, isso gera um certo incômodo, né? Poxa, mas eu não sei, eu nunca vi. Eu nunca fiz endodontia, você não vai me ensinar? Como é que eu vou saber se você não me ensinar? Né? Então, gera um certo incômodo. Mas depois eles se dão conta de como o método é interessante, como eles aprendem. Né? Hoje a gente Aprende. pode até mandar ver um seriado do Netflix, né, independente da discussão que você vai fazer, um vídeo no YouTube, né? Então, assim, hoje é possível da gente fazer esse gatilho, né, para começar uma discussão de muitas maneiras, né? Então, eu acho que é uma boa possibilidade antes da gente entregar o conteúdo, por exemplo, fazer uma atividade assim, né? Acho que vale a pena, não só para o momento que a gente vive agora, mas para o pós-pandemia também, né? Nessa fala da Fer, eu já dei com ela disciplinas inteiras usando série do Netflix.
Aluno assiste, volta, vai discutir, lê conteúdo, traz. Nossa, os alunos escrevem até hoje. Não dá para continuar a disciplina, mas por que que a gente parou? Tem que fazer de novo. Mas eu não posso ser monitor, eu não posso ser tutor na próxima turma, porque eles querem participar outra vez. Eles não tinham visto que era possível aprender assim. Eles Uhum. conseguem identificar o tanto que eles aprenderam fazendo uma atividade usando o vídeo do Netflix. Tem A gente muita tem que coisa boa, né, destacar. Fê? No É. Netflix, no YouTube, a gente fazer uma busca legal, separar o que é bom e Tem usar canal bom de Spotify, né? Mesmo de odontologia, tem coisa boa. muito, Então, de repente, muito. você acha um canal muito legal, você acha um vídeo muito legal. Agora, essas webinars, né? Então, assim, achou um negócio legal, os alunos podem primeiro ver aquilo para depois a gente fazer a discussão. Então, é isso, né? Fazer esse disparador inicial. Então, ele não chega cru, né? E aí, a partir daí, a gente vai fazer uma discussão, vai fazer vai ver as web aulas, e depois vai fazer o fórum, vai fazer o planejamento que for, né? E de novo, né, May, não precisa sufocar de coisa, né? Assim, isso é uma coisa que a gente precisa aprender, né? Porque então assim, eu vou para ensinar instrumentação endodôntica, que eu vou fazer web aula, fórum, chat, forms, vídeo, podcast, e aí no final o aluno morre. No final eles mandam uma carta para a comissão de graduação, né? Então, não precisa, né? Porque ele volta no conteúdo, ele volta naquele conteúdo, ele vê de novo. Eu tenho visto aqui, eu não sei quantos professores têm aluno, têm filho em idade escolar que estão fazendo esse modelo à distância, eles estão o tempo inteiro interagindo entre eles, o tempo inteiro. Porque eles trocam informação, eles conversam sobre a aula, eles conversam sobre o conteúdo, o que entendeu, o que não entendeu. Então, não é que ele assistiu 10 minutos de vídeo e ele vai para o Netflix assistir o Netflix dele. Não é isso. O aluno que é interessado. E o aluno... Ah, mas tem aluno que não é interessado. Aquele aluno que não é interessado, meu amigo, você sabe disso. Quando você entrava na sala de aula, ele estava no Facebook. Não é porque ele não é interessado aqui no vídeo, mas na sala de aula ele era o super aluno interessado para fazer pergunta. Não é verdade. A gente também tinha aluno no modelo presencial que você, quando você para, quantos colegas, né, a gente fez uma reunião aí com todos os professores, falou que passou, o cara estava assistindo o YouTube na aula dele, né? Então, assim, é isso. Então, esse camarada não é mandando 50 vídeos, podcast, falando que ele também vai fazer. Não vai, né? Então, não é para ele que a gente tem que pensar, né? Lotar de coisa pensando que ele vai fazer. Não. Então, é fazer aquilo que é suficiente. Você deu conta do conteúdo? Não precisa ficar massacrando o aluno, né? Eu acho que a gente precisa tomar cuidado com isso, né, Mene? Especialmente que a gente está vivendo um momento muito delicado. Nós Muito. estamos há 150 dias, eu sei lá quando vocês vão assistir esse vídeo, trancados dentro de casa. Então, assim, nós estamos cansados, os alunos estão cansados, os alunos estão passando por dificuldades econômicas, dificuldades sociais, problemas familiares, problemas de saúde, não é brincadeira, né? Então, assim, todos nós estamos sofrendo muito, né? Então, assim, não é hora também da gente fazer esse tipo de coisa, né? Não que isso você tenha alguma hora para fazer, mas certamente agora não é, né? Então, você deu conta do teu conteúdo e a segurança de que você vai dar conta. Tanto isso que os professores se surpreenderam, né? A gente, acho que pode falar já, né, Ney? Se surpreenderam com o feedback dos alunos, com as notas de prova, né? Alguns alunos, porque a ideia, né, de que todo mundo ia bem, porque ia todo mundo passar uma nota para outra, não foi verdade. A gente teve aluno que foi muito mal nas provas pelo Forms, mas a maioria dos alunos foi muito bem. E os alunos deram feedback, por exemplo, da que a qualidade das aulas foi muito boa. Então, não é verdade que a gente não está conseguindo fazer. Acho que a gente também tem que ter essa confiança. Nós estamos conseguindo fazer, Sim, né? Porque os alunos, e aí a gente tem essa... Se vocês quiserem conversar com o pessoal do centro acadêmico, com os alunos,
peçam feedback para eles. Eles têm gostado muito das aulas. Muito, muito. Né? Feedback Então, os muito professores têm positivo. se dedicado, não é, Mene? Então, eu acho que a gente também tem que ter essa certeza, assim. E aí, quando a gente tiver essa certeza, a gente não precisa mais lotar aluno de um monte de conteúdo, um monte de texto para ler. Olha, 5 papers em inglês para a gente discutir semana que vem, né? Nós não estamos dando aula para pós-graduação, não estamos dando aula para pós-graduação. Né? A gente está dando aula para graduação, para o menino que tem um monte de disciplina, mas todos esses problemas que eu falei. Então, eu acho que a gente precisa saber onde a gente está, né? E ter confiança no que a gente está fazendo. Não, o feedback foi ótimo. Os alunos elogiaram muito. E eles tinham elogios bem interessantes, porque eles não... Por exemplo, a gente fez a prova de endo e eu fui coletando as dúvidas que eles enviaram para construir a prova. Quando eu construí, entreguei, eu fiquei na dúvida. Falei, será que essa prova tá legal, tá interessante? Os primeiros feedbacks deles, professora, a prova estava muito interessante, porque ela percorreu todos os assuntos que nós falamos desde o começo, deu para eu fazer, eu entendi direitinho, mesmo as questões que eu sabia que eu não tinha resposta, porque eu não estudei direito, eu percebia que eram boas questões. Então, a análise que eles fazem é muito apropriada. Eles gostaram muito da experiência, gostaram dos conteúdos, aprenderam bastante, entenderam que no começo eles reclamaram porque eles tinham aquela associação de ensino à distância é ruim, né? Ensino à distância é pobre. Ah, eu não quero porque eu não vou aprender. Eu falei, primeiro, não é ensino à distância que a gente está fazendo. Segundo, como que vai ser ruim se são os mesmos professores? Você está tendo aula com outros professores? Ninguém me contou que mudou todo o corpo docente. Não, professora, são os mesmos. Falei, então vai ser ruim aonde? Né? No quê? Você está tendo os mesmos professores, o mesmo programa, a mesma carga horária, tudo direitinho, agora com a oportunidade de fazer em casa. Aí, ai, professora, olha, você tem razão. Eu estou aprendendo mais assim, que é o que a literatura científica fala, mostra do ensino à distância. Aprende-se mais profundamente. Menos assuntos, talvez, mas mais aprofundados. Porque menos assuntos, porque efetivamente é mais cansativo. Então, você vai ter que alongar essa aprendizagem um pouquinho mais para dar espaço para que o aluno aprenda, mas com profundidade. Então, o resultado é fantástico. Os alunos estão gostando sim. Não. E acho que mostrou também, né, Mene, o quanto o nosso professor se dedicou. Assim, isso foi uma coisa bonita de se ver. Né? O semestre foi difícil para a Mene. Poucos vieram procurar a mim, mas a Mene eu sei que é a grande maioria. Porque eles estavam ansiosos, porque não queriam entregar qualquer coisa. Né? Isso é bonito de ver assim do nosso docente. Né? Eles não estavam querendo fazer qualquer vídeo, qualquer coisa, né? Mandar o slide de qualquer jeito, não. Então, assim, eu tenho professores que falam, olha, Fernanda, meu Windows em casa, porque nós não estamos na USP, nós não estamos com o nosso computador, né? Meu Windows, meu Word em casa é velho, meu PowerPoint, então eu estou refazendo minhas aulas no Canvas. E eu vou regravar tudo no Canvas. E o cara tá fazendo aulas lindas no Canvas, né? Então, assim, olha a dedicação do professor de falar, não, eu não vou fazer minha aula nesse PowerPoint vagabundo aqui na minha casa, né? Então, assim, o nosso professor, ele é assim. Acho que o dentista é um pouco também, né? Muito obcecado, né? Com a perfeição, sei lá o que é. Mas os nossos professores não aceitaram fazer aula mal feita. Não. Né? E os então, alunos por viram. conta disso, os alunos perceberam, né? Então, eu acho que isso foi muito legal também da gente ver, né? Da gente ver a disposição dos professores de se entregar para esse método, ainda que com muita insegurança, né? Com vontade de voltar para a sala de aula, mas com a vontade de fazer, né? Isso foi bonito de se ver, assim. E aí os alunos sentem, né? E eu, assim, do meu lado, a nossa disciplina faz portfólio, por exemplo. E já a gente faz portfólio desde 2006, então a gente tem aí 14 anos de portfólio. Eu digo sem dúvida nenhuma, uma das minhas alunas, a Janaína, está avaliando os portfólios na tese dela. Não vai entrar os de 2020. Não vão entrar os de 2020, mas eu não tenho dúvida de que foram os portfólios de melhor qualidade que a gente teve até agora. Eu não sei ainda o porquê, se eles tiveram mais tempo de fazer reflexão,
se o fato da gente ter escolhido a Covid-19 como cenário, né, porque a gente resolveu fazer uma espécie de PBL, alguma coisa assim, né, e a gente usou o problema a Covid-19, né, mas ficou muito bom mesmo. Então, assim, Eu acredito. apesar da gente não ter podido fazer as reflexões, os debates do jeito que a gente gosta, né, com a interação toda, mas eles conseguiram aprender, assim, é nítido que eles conseguiram, né? Não, e ver Então, esse resultado é fantástico. é Tudo muito que o legal. professor quer ver é o aluno aprendendo, é ele saindo da estaca zero e chegando lá onde você determinou, e ele conversando com você de igual para igual, discutindo. Lógico, você é um especialista, ele ainda não é, mas ele está discutindo aquele básico que você deu para ele construir a relação com aquele conteúdo, e ele está conseguindo discutir com o professor. Nossa, isso é fantástico! Isso é de deixar a gente muito feliz. E É. vários dos nossos professores tiveram essa condição que a Fernanda colocou, tiveram o intuito mesmo de ir atrás, melhorar a qualidade do seu material, melhorar a interação, aprender sobre o que significa, e tiveram um resultado bárbaro. Os alunos percebem todas as coisas. Vocês não imaginam as avaliações que eles fazem a nosso respeito, quanto foram preciosas, o quanto eles perceberam o que estava acontecendo e a qualidade do que estava sendo produzido para eles, em prol deles. Então, isso é impagável, né? Eu acho. Claro que perde-se, né, na prática. Então, por exemplo, minha disciplina tem a prática, né? A gente vai precisar depois ir para o território, conversar com as pessoas, fazer, né, aplicar os instrumentos de risco, tudo que a gente faz na UBS, na Unidade Básica de Saúde. Mas o conteúdo teórico e essa possibilidade do percurso, né, dessa mudança de prática e tentar, de alguma forma, trazê-los, né, para essa discussão toda que a gente fez, de alguma forma compensa, né? Não integralmente, porque a prática, e aí os professores da clínica vão dar toda a razão, é óbvio que eles vão precisar da prática, mas uma teoria bem dada e a possibilidade de ter trabalhado esse conteúdo de várias formas, né? Com game, com vídeo, com áudio, com discussão, com debate. Aí, quando ele for para a prática também, ele vai estar mais seguro, né? Ele já passou pelo conteúdo, né? Então, é disso que a gente espera, né?